Olá, olá! Gente, hoje é um dia muito especial para mim. Não é pouco especial, não. Trouxe aqui uma convidada que simplesmente, nada mais, nada menos, é minha mestra da numerologia. Eu que agradeço esse convite, estou super honrada, Carol, por você ter me convidado. Acho que a gente hoje não é mais aluna e professora, é simplesmente colegas de missão, né? Obrigada por eu ter a oportunidade de espalhar mais um pouco da numerologia e agradecer a você por estar fazendo esse trabalho de estar atingindo mais pessoas com a numerologia. Gente, eu preciso contar a minha história. Não dá para entrar aqui sem falar o que ela fez na minha vida. Em 2019, não faz nem tanto tempo assim, eu fiz um mapa com a Dani. E é engraçado, Dani, porque tinham me passado o seu contato, a Raquel me passou seu contato 2 anos antes. E eu fiquei com aquele número no meu celular. Só que não era o meu momento, não era a hora de eu fazer ainda. E em 2019 eu falei, não, agora eu preciso. Tô precisando, tava passando por umas coisas da minha vida. E marquei o meu mapa. Gente, quando eu marquei meu mapa, a Dani começou a falar dos números e eu falei, gente, não sou eu. Gente, eu me lembro tanto do seu mapa, né? Eu falei pra ela agora, eu falei, Carol, como é que eu posso lembrar tanto da sua história? Gente, a minha história é assim, ela começou a falar da minha essência, ela começou a falar da minha alma, do meu caminho de destino. Eu falei, gente, não sei, tanto é que você falou assim pra mim, você tá tão quietinha, eu acho que você tem alguma coisa aí que você... O 3 também, que era o meu desafio, você tá muito quietinha, você não tá falando. Bom, quando eu comecei a falar, eu falei, olha, não me identifico, eu me identifiquei com um número muito forte, que era o meu sonho. E aquele sonho, depois no meio da consulta, ela falou assim, então, Carol, você tá perdida no seu sonho, você está focando a sua vida inteira no seu sonho. E ela me mostrou o caminho, né, Dani? E aí e acontece muito isso, né, Carol? Tem um número do sonho que a Carol tá falando, que é o que a gente mais gosta de fazer, aquilo que é fácil, aquilo que brilha no nosso olho, mas não é necessariamente, no seu caso, não era aquilo que você veio para fazer, né? A Carol veio ser uma líder, veio se comunicar, e ela não se identificava, mas, né, é o que eu falo para os meus numerólogos, né, quando o cliente não se identifica, continua ali, né, falando, porque eu tenho muita segurança na numerologia, né, muita segurança. Então, se a pessoa fala assim, Dani, eu não sou essa líder, Dani, eu não consigo falar, eu não tenho tudo isso, eu vou na técnica, não, você tem. E eu acho que esse é a grande mágica, né, a magia da numerologia, você trazer a pessoa que, na verdade, a gente fala para a pessoa, né, esse mérito é zero meu, né, eu falei para ela, sim, você é uma líder, sim, assume esse seu papel, você está na posição errada, sonho é consequência, né, isso que a gente aprende. O sonho, claro que ele tem que ser vivido e é um número muito importante para as pessoas, mas ele tem que ser uma consequência do seu destino. E hoje, ver você, né, depois de 3 anos, né, eu falei, nossa, é pouco tempo para tanta transformação, porque você resolveu ir para o seu caminho de destino e com certeza seu sonho hoje roda com muito mais. Eu falo isso, gente, quando a gente consegue se alinhar com o nosso mapa, né, a Dani me deu um rumo, me deu um norte, falou assim, olha, você precisa fazer isso, é por aqui que você precisa ir. Por mais que eu não acreditasse tanto naquela hora, eu falei, gente, será que é isso mesmo? Será que eu sou tudo isso que ela tá me falando? A vida vai mostrando, né? E as coisas começam a rodar e até o nosso desafio começa a ser uma coisa mais fácil, né? Parece o mapa, quando ele vai entrando no eixo, né? E o principal é o caminho de destino, né? Que é a soma da data de nascimento. Quando o caminho de destino ele entra no trilho, é como se fosse um vagão que estava ali perdido do trem, e ele entra, nossa, a pessoa deslancha, a vida flui, né? Tanto que eu super me assustei quando a Carol me deu depois um feedback da vida dela. Dani, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aconteceu isso. Como assim, Carol? Calma. Meu Deus, é muito pouco tempo, né? Eu comecei deu um quê de culpa em mim, meu Deus, será que eu podia ter falado tudo aquilo nesse momento? Mas com certeza que senão você não tinha feito tantas mudanças. Foi a hora certa, não tenho dúvida nenhuma. E Dani, sempre que eu trago alguém aqui, eu não posso deixar de falar dos números da pessoa. Então, assim, o seu mapa é impressionante, é uma coisa maravilhosa. Você não sabia meu mapa, né? Eu não sabia o mapa dela, gente. Muita Ela gente não sabe, tá? O meu mapa, porque ele é bem diferente. Ela não conta o mapa dela. E a Dani tem 2 números que sobressaem aqui muito, que é o número 5 e o número 7. A Dani veio transformar almas, né? Através do autoconhecimento, da espiritualidade, em todos os aspectos da vida. Exatamente, essa é a minha frase. A sua frase. E, aliás, essa frase do meu propósito que a gente monta, né, com os 3 números principais, né, os 4 números principais, é a frase que está no seu certificado. Ai, que legal. Transformar vidas através do autoconhecimento. A gente tem 14 números no mapa e eu só tenho o 7, o 5 e o número 1.
com um mérito de 3, né? Que é um número oculto, que é o da comunicação. Então é um mapa dificinho. Então, a Dani, assim, o que ela mais gosta é interpretado. estudar, né? Você é uma estudar. estudiosa, você é aquela pessoa que se aprofunda, que vai, né, a fundo em tudo que você faz. E dentro da espiritualidade, então, imagina, super estudiosa. E veio transformar, né? Você veio libertar pessoas, você veio transformar vidas. Então, que honra, né? Ter estado aí no seu caminho e participar de tudo isso. Dani, conta um pouquinho da sua história. Conta como é que você chegou na numerologia. Como é que foi Vamos isso? lá. Tudo começou lá quando eu nasci. Não, brincadeira, porque a gente tem pouco tempo aqui. Começou, na verdade, quando a minha mãe ficou doente. Eu tinha 10 anos, mas quando eu tinha já meus 13, 14, minha mãe, como qualquer pessoa que tem uma doença séria, ela saiu em busca, né, de muitas explicações, muito por que eu tô doente, como é que eu me curo, né? Ela foi atrás de várias coisas alternativas, espirituais, tudo que você possa imaginar, gente. E ela me levava junto. Sempre me levou junto em tudo, porque eu me interessava, porque eu era super companheira dela. E aí eu comecei a fazer tudo que ela fazia, né? Então ela fez um mapa astral. Só que a gente não faz mapa astral, a gente faz mapa numerológico, mas... Como confundem, né, Dani? Não confundam. Mas eu fiz um mapa astral com 14 anos junto com ela. E eu me lembro até hoje desse mapa. A gente faz muito, muito tempo. A gente faz 31 anos, já entreguei minha idade. Faz muito tempo e eu lembro até hoje o quanto ela tinha sido precisa, enfim. E minha mãe foi me levando em vários tipos de religiões diferentes, né? Nossa, aí depois de mais velha eu falei, mãe, que maluca, né? Me levava nos lugares, gente, uns becos no meio do nada, com umas mulheres muito louca, né? Julgando coisas em cima da gente. Mãe, você tá maluca? Eu tinha 18 anos, 17 então, mas anos. pro seu mapa, né, Daniela, o que você precisava? Conhecer coisas novas. E lógico, às vezes ela explorar falava, filha, isso era maluco demais, não vamos voltar mais aqui. Aí a gente ia em outro lugar, aí a gente ia ela fazer operação espiritual, eu ia lá, ficava com ela, né? Ela fez várias operações que a gente tinha que viajar, tal, enfim. Ela foi me levando muito pra isso, porque eu gostava e eu também queria achar a resposta que ela queria, né? A da cura dela, né? Do porquê que ela tava doente. Aí ela se tornou uma terapeuta regressiva. E aí, com 19 anos, eu já tava com os 2 pés dentro da espiritualidade, do autoconhecimento. Quando eu tinha 19 anos, eu fiz um mapa numerológico com uma pessoa. E foi muito chocante, não da forma mais positiva que eu posso te falar. Conta. Foi chocante no sentido dela olhou meu mapa e a forma como ela disse que eu estava fora do meu mapa, que não foi bem a forma que eu falei pra você, que você também estava. Eu tava pronta pra escutar tudo. Você também estava bem fora do seu mapa, mas ela me colocou de uma forma muito... Você tá tudo errado, você tá na profissão errada, você tá nisso errado, você tá nisso... E na verdade eu não estava tão errada assim, mas a forma como ela colocou me assustou, mas... sabiamente, né, ela foi muito sábia de saber que aquele susto que eu tomei fez eu buscar mais autoconhecimento, né, fez eu buscar uma resposta. Eu falei, não é o seguinte, eu quero saber de onde você achou tanta informação assim. Ela falou, eu tô abrindo uma turma profissionalizante aqui, vai começar tal dia. Eu logo em seguida, acho que um mês depois eu comecei o curso, foi um curso super extenso, bem mais extenso que eu dou hoje. É um curso de 1 ano, me formei, já comecei a fazer mapa de todo mundo, né, já saí, eu tinha 20 anos quando eu me formei. Mas, Carol, a numerologia, ela sempre, né, ela ainda é hoje o meu grande porto seguro, mas eu continuei na minha busca de espiritualidade, né, eu continuei buscando respostas em religiões, né, estudando, participando dos 20 até eu sair do Brasil, né, hoje eu moro fora do Brasil, até os 29 anos, toda semana eu tava com uma pessoa de espiritualidade diferente, em palestras diferentes, de várias religiões, de vários cultos, de várias tendências, enfim. Eu não parei de estudar e se você tá olhando meu mapa, né, eu sou muito da vivência, né? Eu não sou do livro, né? Eu não sou só do livro, eu li muito e tal, mas eu queria ir no lugar, eu queria entender, eu queria perguntar, eu queria sentir. Então, nesses 10 anos, né, dos 20 até os 29, 30 anos, eu vivenciei muita coisa da espiritualidade, né? Isso me deu uma base muito grande. Aí, com 29 anos, eu saí do país, saí do Brasil. E aí que eu me consolidei mesmo, me assumi como numeróloga, né? Eu saí do mundo corporativo, porque até então a numerologia era muito o meu hobby, né? Era muito... Eu fazia meio que, né, informalmente, cobrava um café, depois eu comecei a cobrar um cafezinho, depois comecei a cobrar um almoço, depois passou para R$20. Depois eu me lembro de eu fazer esse processo. Eu sempre soube que a gente precisava de um retorno, né? Sim. Seja um café, troca, né? Seja um café, seja um almoço, seja qualquer coisa. Então eu sempre, desde o meu início lá, com os 20 anos, eu sempre tinha uma coisa de troca. Mas quando eu saí do Brasil, é aí que meu propósito realmente se consolidou. Eu me assumi numeróloga. Isso faz assumir numeróloga como profissão mesmo, né? Como eu vou começar a dar aula, vou fazer isso da minha vida, é o meu dia a dia.
E até então ainda era com muito preconceito, né? Tô falando de 16 anos atrás, tinha-se muito preconceito ainda. Nossa, hoje em dia a gente ainda vê, imagina né? quando eu fiz, né? Dependendo do que meio que você tá. Ainda é hoje. Sim. Mas quando eu me formei, era praticamente um segredo de Estado, que eu era numeróloga, né? A gente fala baixinho, não conta pra ninguém. Quando ia em algumas rodas de amigos, você não vai falar que você é numeróloga aqui, eu não pode deixar, senão vou expulsar a gente. Era um negócio meio maluco. Há 16 anos atrás ainda era, hoje eu acho que as pessoas estão muito mais abertas, muito pela mudança da mentalidade, da consciência da Terra, mas ainda assim era complicado, não tinha muito online, né? Eu me lembro que comecei a fazer mapa por Skype, era uma coisa meio, não, isso não funciona, eu não tenho Skype, imagina, hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme, pessoas pedem para fazer online, não, né? Hoje é tudo... Quem vai se deslocar 1 hora de trânsito para poder fazer um mapa, enfim, as coisas hoje estão muito mais fora que você mora fora do fáceis. Brasil, mas você atende gente do mundo inteiro, do né? mundo inteiro, fora então, essa facilidade. De qualquer horário, né, em qualquer lugar que eu esteja. E aí que eu me consolidei. Mas a espiritualidade sempre foi caminhou muito junto. A espiritualidade não só, numerologia, espiritualidade também. Mas quando eu comecei a abrir mapa, Carol, eu comecei a perceber que as pessoas, elas super entendiam quem elas eram, né, o que eu tô fazendo aqui, qual é o meu propósito, né, esse é o grande intuito, é o autoconhecimento, é mega ultra importante para as pessoas como você, né, se colocou ali no trilho e a vida fluiu. Mas tinha muitos mapas, né, que eu pegava o mapa e a pessoa entendia tudo e falava, Dani, eu não consigo sair daqui. Você não sabia o que fazer com aquela informação. Você teve o seu caminho, né, eu entendi que eu tô numa posição errada, eu tô num lugar que não me pertence, como é que eu saio daqui, né? Então, como é que eu saio daqui, tem gente que tem uma força interna natural, né, você teve muito essa força interna, Carol, e teve ajuda também, né, da espiritualidade para isso. Mas tem gente que, às vezes, tem coisas tão pesadas na vida lá atrás, presa, né? Com traumas, com feridas emocionais lá atrás, muita crença limitante, e a pessoa não consegue sair. Ela não consegue colocar esse vagão dela que está fora, ela não consegue fazer isso sozinha, né? Somente, né, ouvindo quem ela é. Ela precisa de uma outra ajuda. Foi aí que eu agreguei a uma outra ferramenta que hoje forma o método School of Healing, que é o Cura Vibracional pela Serenidade, uma ferramenta que eu me formei nos Estados Unidos, né, há 12 anos atrás, porque a hora que eu acabo o mapa, eu aplico, né, eu identifico o que está fora, né, vocês sabem que a leitura de mapa feita pelo meu método, né, que a Carol faz também, não é simplesmente um revelar quem você é, né, não é um simples, né, porque a gente fala, para fazer isso eu posso te mandar um áudio, né, eu posso te mandar um documento. Isso eu escuto bastante, tem muita gente que faz mapa, recebe PDF, né? Recebe um calhamaço de papel, assim, você vai ler tudo aquilo, pode até fazer um pouco de sentido. Sim, não deixa de ser um autoconhecimento. Só que, né? gente, é positivo e negativo, né? Você precisa saber como é que você está vivendo a sua vida, porque a gente não consegue identificar isso lendo sozinho. Fica um ganho, claro, né? Você saber quem você é, mas se você não tem a história da pessoa, né? Se você não tem... tá bom, e aí? Eu tô dentro disso, eu não tô, né? Eu não como você, né, Carol? Tá legal, li o PDF, mas e se eu estivesse lendo um PDF? Rasguei, jogo não fora. Não tá fazendo tanto sentido. Não sou eu, né? Fiz o cálculo errado, enfim. Porque você não tá com alguém ali, com você. Então eu acho que o seu método, Dani, dá uma orientação muito grande, né? Porque você consegue exatamente mostrar pra pessoa, isso aqui é o lado negativo desse número. Então foca aqui, foca no seu talento, foca no seu dom. Exatamente, é muito mais orientativo, muito mais terapêutico, né? Sim. É uma leitura diferenciada, né? Não estou falando que as outras são erradas, são super certas, mas o nosso intuito é falar pra pessoa, olha, você tá dentro do seu projeto de vida, você tá fora, você tá cumprindo o seu propósito, não, você não está cumprindo o seu propósito, e por que você não está? Né? Qual é o número que tá fora, né? Aonde foi que você se perdeu? Então a gente escuta a história de vida da pessoa, e aí eu fui aplicando, né, dentro da história da vida da pessoa, o porquê que ela tá fora, eu fui aplicando outras ferramentas, né, hoje é o Cura Vibracional pela Serenidade, que eu faço toda essa limpeza pra pessoa, né, pode ter coisas diversas, né, que podem impedir a pessoa de cumprir o propósito espiritual, crenças limitantes, a história de vida dela, traumas de infância. Tem muita coisa que possa estar prendendo a pessoa, né, não é simplesmente o saber meu propósito, mas eu conseguir atrair o meu propósito na minha vida, né, então aí eu juntei as duas ferramentas. O que eu falo muito, a numerologia, ela vai te dar um panorama, né, mas a cura, para você fazer o movimento, ir atrás, se aprofundar e realmente conseguir viver o seu mapa, precisa de outras técnicas. Sim, você tomar posse do mapa exige uma força quando você está fora, né? Exatamente. Exige uma força interna. Dani, eu quero saber de uma coisa que todo mundo fala muito, que é de propósito. O tal do propósito. Nossa, quase a frase que eu mais escuto. Como que a gente busca? Como é que a gente sabe? Como é que é isso? E tem muita gente que manda, eu às vezes abro caixinha de perguntas e as pessoas mandam qual é o meu propósito, né? Na caixinha de pergunta.
É impossível, gente, alguma pessoa te responder qual é o seu propósito, uma frase, né? Uma pergunta. Primeiro porque é só uma pergunta de Instagram, mas propósito não é algo que é pronto, não é uma receita de bolo, né? O propósito ele não vai ser revelado por alguém para você, né? Como um baúzinho aqui, ó, e cada dia você tira um e você vai chegar. Não é isso, né? Propósito, primeiro, ele vai se construindo. E o mais importante, né? Antes de eu falar sobre o que é propósito. O propósito, ele chega em você. Não é você que sai correndo atrás dele. A gente fala no inglês da overthinking, né? Que as pessoas ficam pensando num excesso. Qual é o meu propósito? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tenho que fazer? Esse excesso de pensamentos nesse formato, essa ansiedade bloqueia completamente o seu propósito de chegar até você. Né? E como é que esse propósito chega até você? Né? Esse é o que todo mundo quer saber. Né? Como é que eu faço essa atração toda do meu propósito? Autoconhecimento e espiritualidade, né? É conseguir primeiro, né? Ninguém consegue atrair o propósito se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você veio nessa vida para fazer, quais são os seus talentos, né? E principalmente não só descobrir isso, mas você conseguir viver isso, né? O propósito, ele tá ligado a algo que você faz com muita facilidade, que acho que isso é uma crença limitante muito grande das pessoas. Tem muita gente que eu falo assim, nossa, o que você faz da vida, tal? Eu faço isso, mas como hobby, eu faço isso aqui. Por que como hobby? Porque isso é muito fácil para mim, Dani, eu adoro fazer isso, é meu passatempo. Eu falei, olha só, isso é seu propósito. Começa a ganhar dinheiro com isso. Não, Dani, como é que eu vou ganhar dinheiro com algo que para mim é uma diversão, que para mim é algo prazeroso? Isso é propósito, né? As pessoas têm uma coisa na cabeça de que propósito tá separado de carreira. Esse propósito, a carreira, o trabalho, o que eu ganho tem que ser sofrido, tem que ser aquela hora chata, é isso mesmo, é levantar, acordar, ir lá e ficar, bater cartão, aquele horário, depois eu vou pra casa. E aí no final de semana eu penso em fazer algo que eu gosto. Aí que tá a grande separação entre propósito e carreira, que faz as pessoas, né, ficarem cada vez mais desmotivadas. Você não tem motivação para melhorar no seu trabalho, porque você tá fazendo algo que você não gosta. Então, o propósito tá ligado a algo que você gosta, algo que você é muito bom fazendo, um seu talento, que isso no mapa a gente consegue, né, revelar para a pessoa o que ela é boa fazendo, né, qual que é o talento dela, o que ela veio para fazer. E uma das coisas que as pessoas menos sabem sobre propósito de vida é que ele está muito ligado aos seus desafios. Né? Os desafios que você passou na sua vida, seja na sua infância, na sua adolescência, o desafio que você teve no mês passado, um grande desafio que você venceu na vida. Né? Você venceu, né? Porque o desafio que você ainda está nele não vira propósito, você ainda não descobriu a forma de sair dele. Então, lembrem, né? Pensem, né? Qual foi o grande desafio que você teve na vida e você conseguiu superar? Qual foi essa sua fórmula de superação? Né? Foi buscando autoconhecimento, eu busquei autoconhecimento, eu descobri que para ser seguro eu preciso fazer isso. Essa fórmula que você descobriu para sair de um grande desafio, ele é o seu propósito. Essa é a forma que você começa a ajudar as pessoas. O propósito, primeiro você descobre, né, quem você é, o que você é bom, e você começa a exercer isso na sua vida. Quando ele está consolidado, você começa a atrair pessoas para que você faça o seu propósito para o outro. Aí é a hora que o propósito realmente atingiu ali a última camada dele, né? Nem sempre as pessoas vão atingir essa última camada, que é conseguir servir ao mundo, né? Fazer com que o seu propósito ajude pessoas, ajude as pessoas não só do seu lado, aí depende tanto do tamanho do seu propósito que você vai atingir, o quanto você vai conseguir ajudar as pessoas. E eu vejo muito o propósito, né? Ele não é uma coisa estática, ele é uma coisa que ele vai crescendo. Então, conforme você vai conseguindo e vai atingindo aquilo, o universo vai te mandar mais. É uma das perguntas bem comuns essa também, Carol. Propósito é uma coisa só? Né? Ele é um tamanho só? Eu nasci com ele, vou morrer com ele? Não. O propósito, ele acompanha a sua abertura de nível de consciência, o quanto você está disposto a vencer seus desafios, a colocar essa fórmula de sucesso que você teve na vida para o outro, né? Então ele pode ser, o seu propósito pode ser me ajudar, né? Vamos por exemplo, eu tenho aqui, né, no meu mapa, transformar pessoas através do autoconhecimento. Eu poderia simplesmente me transformar.
Não, primeiro eu podia não fazer nada. Podia me tirar de algum lugar, né? Virar acontece, depressiva. né? Eu até tinha desculpas pra isso, tá? Minha mãe doente, meu pai Maluca, alcoólatra. irresponsável. Tinha vários motivos pra eu ficar na zoeira enfim. Esse é o primeiro estágio, não façam isso em casa. O segundo estágio é eu começar a buscar uma transformação na minha vida através do autoconhecimento. Esse foi meu primeiro estágio. Tudo aquilo que eu fui estudando foi pra mim, né? Quando eu quis fazer um curso de numerologia, eu nunca pensei em trabalhar com isso. Eu queria entender da onde ela tinha tirado tanta informação e eu queria provar pra ela que ela estava errada. Que eu não era toda aquela coisa errada que ela estava falando, não. É a cética. Não, eu era a própria cética. Eu fui pra desafiar realmente e falar, não, eu vou mostrar pra ela que eu tenho como ler meu mapa de uma forma diferente. Depois de um tempo a gente sentou juntas e a gente leu e descobriu outras coisas também. Então você pode acabar ali, né? Nesse processo interno seu. Eu me transformei através do autoconhecimento. E aí muitas vezes já é bastante, já até, é né, Dani? muito, Você conseguir Carol, chegar nisso muito. do seu mapa. Eu acho que isso já a sua vida já está em equilíbrio. A sua vida já flui. Tem conquista. Tem conquistas, né? As coisas, né, começam a entrar no trilho, né? Só isso já faz o fluxo da vida começar a rodar para você. Quando você simplesmente pega a frase do seu propósito, naquilo que você veio para fazer, quem você é, o seu talento e aplica em você. E aí tem um outro estágio, é quase como aquela pirâmide de Maslow, né? Tem o nível de sobrevivência, né? Até o nível de excelência, o nível de você conseguir aí pegar aquilo que você usou para você e você começar a ajudar o mundo com aquilo, né? Você começar a fazer com que os outros se transformem através do autoconhecimento, né? Você espalhar isso pro outro. Aí é um terceiro nível, né? Não é todo mundo que vai chegar nisso. E conforme você vai avançando, né? Também não para no terceiro nível, né? Eu posso parar aqui só, poderia ter parado só com a numerologia? Poderia, né? Mas a gente vai aumentando. Quanto mais eu me transformo através do autoconhecimento, maior fica o meu propósito, né? Então eu posso simplesmente me transformar meu prédio, transformar minha família, transformar o bairro, transformar a cidade, transformar um país ou transformar o mundo. Então o seu propósito é ilimitado. Sim. E essa coisa que você falou que o propósito é uma coisa fácil, né? Eu tenho certeza que você deve ter escutado até você na sua carreira lá para trás. Como é que eu vou ganhar minha vida com número, sendo numeróloga? Sim, será que eu consigo me manter? Será que eu vou conseguir me sustentar? Eu nunca me imaginei ganhando dinheiro com isso. E muitos terapeutas hoje têm muita dificuldade de pensar nisso, mas você começou a fazer, né? E devagar as coisas foram surgindo, foram, né, aumentando, e hoje você aí, professora de um método, Sim, com o SVH também, né, que é o cura vibracional. E o universo está te mandando mais, né? Não vai parar aí. Eu acho que isso também é uma outro paradigma que, principalmente terapeutas que lidam com energia, com espiritualidade, tem muito essa coisa do dinheiro versus a espiritualidade. Isso ainda é muito forte, né? Eu moro fora, já morei em 5 países e vou te falar, Carol, isso é muito forte no Brasil, tá? Em outros países não existe essa coisa de eu lido com espiritualidade, eu não posso cobrar muito ou eu tenho que fazer de graça. Isso eu nunca vi, tá? Eu já morei na Europa, morei nos Estados Unidos, morei na América Central. Eu nunca vi a tamanha resistência, né? É quase que uma culpa que o brasileiro tem de cobrar por algo que é espiritual ou que é energético, né? E principalmente tem várias frases que mas é um dom. Religiões trazem muito É isso, uma né? separação, né? Então foi uma coisa que eu acho que eu ajudo muito as pessoas a quebrarem, né? Eu vejo os meus numerólogos como a Carol super bem sucedidos, né? Eu tenho numerólogos que são aí sustentam uma família com numerologia. Sim. E sustentam bem, né? E vivem bem, né? E aí eu mostrar para as pessoas que tudo na vida tem uma troca, o dinheiro é uma energia de troca, né? Quanto mais você doa, mais você tem que voltar. O meu intuito nunca foi, né, ganhar dinheiro, né? Esse nunca foi o meu objetivo. Mas, no entanto, quando você está no seu propósito, esse é o reflexo, né? Como é que eu sei que eu estou no meu propósito? A sua vida flui, você tem a sua saúde, né, boa, você tem seus relacionamentos bons, você tem conquistas constantes e você tem abundância. Esse lado da abundância eu falo sempre no meu mapa, porque assim, a prosperidade, gente, ela não vem de um número específico, né? Ela vem do equilíbrio do seu mapa. Você rodar o seu mapa no equilíbrio, você vai ter uma vida próspera. Aquela perguntinha, né? Qual é o número do dinheiro, né? E eu não tenho ele. Nem eu. Eu também não tenho. Eu falo, gente, não se preocupe. Não existe o número do dinheiro, não existe. Todos os números ganham dinheiro, né? Todo mundo que está cumprindo o seu propósito ganha dinheiro. Isso é a consequência natural. Uma coisa que todo mundo quer saber, né, Dani? Quinta dimensão. O que é isso? Quinta dimensão. Toda vez que eu falo sobre isso, tem uma demanda grande de perguntas, dúvidas, angústias, medos. Mas vamos lá, eu quero que você comece do beabá. Para quem nunca ouviu falar de quinta dimensão. Tá.
Vamos lá. O que é a quinta dimensão? Primeiro esclarecimento, não é um lugar. Ótimo. Porque todo mundo que pensa em uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, não dá pra gente materializar isso e falar que a quinta dimensão é um lugar, então a Terra vai mudar de lugar e agora a gente é a terceira dimensão, quarta, quinta. Não é um lugar, é uma frequência, né? É uma frequência vibratória. Nós, né, eu e você, acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, a gente nasceu numa terceira dimensão, né? Sim. Lá em 1970 até 2008, né? A gente ainda estava muito terceira dimensão. No caminhar, as crianças que nasceram depois de dezembro de 2008 já são crianças que nasceram na quarta dimensão. Aliás, pergunta que todo mundo me faz: Dani, da terceira pula para a quinta? Não. Existe uma quarta dimensão, que é a transição, né? A gente, desde 2008 até 2012, a quarta dimensão foi quem prevaleceu, que aí é um começo de um despertar, né? Essa frequência que eu tô falando que ela aumenta, né? Na quinta dimensão é uma frequência mais alta que uma terceira dimensão. E outro esclarecimento, é uma frequência do planeta Terra e não das pessoas. A Terra está mudando de frequência. Isso é capaz de ser medido, né? Isso, você tem como medir isso, você tem como comprovar isso que a gente está falando. Então, eles medem a frequência em hertz da Terra e eles começaram a perceber essa mudança também, os cientistas, tá? Então, 2008 a 2012 foi essa transição, essa saída da terceira dimensão, né? Caminhando por uma quinta. De 2012, que tanto que se falava, né? 2012 ia acabar o mundo, né? Sim, todo 21 mundo de dezembro de tinha, 2012. Não é um acabar o mundo, é aquela coisa da interpretação daquilo que está escrito, né? Ah, o mundo vai acabar, né? Tudo vai se encerrar, vai ter um término da terceira dimensão. As baixas frequências, elas começam a acabar, né? Então, a forma de interpretar das pessoas, e aí vai haver uma separação entre o joio e trigo. Aí todo mundo já achou que ia cair uma bomba, um meteoro, acabou o mundo, vai sobreviver só aqueles, né, que vão ser escolhidos. Não! Existe tudo isso, a separação do joio e do trigo, existe essa finalização, mas a finalização é deste mundo terceira dimensão, que está se finalizando. E aí, em 2020, começou a ficar muito mais forte, 2022, agora, né, as pessoas que fazem essas medições da Terra, esse foi um ano que mais dias e momentos a Terra ficou constantemente numa frequência alta. Tá? Então, quinta dimensão é uma frequência mais alta. Isso não explica muita coisa. O que é uma frequência alta? Né? A gente ouve isso, tem várias sabedorias, né, que falam sobre isso. Tem o mundo de regeneração, tem a nova era, o mundo de transição. Tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Né? Transita para o mesmo lugar. E precisamos de mais pessoas despertas, mais pessoas abertas, acordadas, exatamente para trazer as outras pessoas. O que acontece? Como eu falei, né, a sintonia, né, da Terra, ela tá outra. Algumas pessoas vão conseguir se sintonizar, como uma estação de rádio que a gente está aqui, né? Hoje a estação de rádio da quinta dimensão está ali nos seus, acho que é 59, 60 Hz. Quem está nessa vibração? No meu corpo eu também tenho uma frequência, né? Eu também tenho uma frequência no meu campo. Sim. Quando o meu campo consegue se elevar na mesma sintonia de uma quarta dimensão, quinta ou sexta ou sétima, tá? Existem outras. Eu me sintonizo nisso, eu me sintonizo nesse canal, eu consigo absorver os benefícios de uma quinta dimensão, que é uma dimensão onde não existe dualidade. Conta sobre isso. Como que é nessa aí, vida, como assim, né? Na quinta dimensão? Não existe dualidade, né? Existe muito mais o sentir, né? O ego, ele vai se calando. Que, na verdade, isso é espiritualidade, né? A gente vai falar sobre espiritualidade aqui também, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Quando você quando o ego para de ser o seu protagonista na sua vida, né? O ego é o que fica muito com aqueles pensamentos de você não vai conseguir, você não é capaz, né? Olha o que essa pessoa te falou, né? O julgador, né? O muito do ter, né? O ego, ele precisa ter essa necessidade de ter uma aprovação de todo mundo por conta de feridas emocionais, por conta de traumas, ele prevalece na sua vida. Né? Acho que a competição é muito da terceira dimensão. O ego é muito competitivo, a competição é a terceira dimensão, ego prevalecendo é a terceira dimensão, a polarização muito forte é a terceira dimensão.
Aí você vai falar, aí, Dani, então, e agora? como é que tá isso aqui? A gente tá percebendo, né? E agora que a polarização tá maior, né? O que é isso, essa densidade que a gente tem sente várias nesse explicações, né? Eu acho que, primeiro, hoje a gente vê muito mais, escuta muito mais sobre a polarização do que alguns anos atrás, né? Pensa na época dos meus pais ali, né? Onde era a terceira dimensão pura, ali nem tinha o acesso a uma quarta. A dualidade era muito maior, mas não existia, né, rede social, não existia celular, ninguém gravava nada, a forma das pessoas espalharem as notícias, espalharem o medo, era muito mais difícil. Sim. Né? E hoje o canal é mais fácil, a forma de você fazer isso é muito mais fácil. Então eu não tenho como... eu não acredito que hoje a polarização é muito maior, tal, porque então as coisas não estão caminhando. Não. Hoje existe uma forma de dominar uma população em massa muito mais fácil do que antigamente. Porque a terceira dimensão ela é muito mais forte lá atrás do que agora. Tá? O que acontece? Por que essa polarização ela tá muito grande, né? Em vários setores, né? Não é, a gente está falando só de Brasil, mas em vários lugares do mundo. O que acontece? Essas pessoas que vão despertar para essa quinta dimensão, que nada mais é conseguir se sintonizar nessas frequências, né? E as pessoas têm já sintomas, Carol, tipo... O que é? Como é que a pessoa se identifica, se ela tá se sentindo, como é que avalia? Aliás, quando você está escutando isso hoje, ou na live, ou aqui na rádio, com certeza você já tem um despertar. Eu né? falo que não é por acaso, não né? É. Eu falo, tanta gente às vezes escuta a rádio do nada, fala, nossa senhora. Não é por acaso, né? Esse interesse, esse bichinho que fica na cabeça das pessoas, né? Que tá cada vez mais hoje. Cara, o que eu tô fazendo aqui? Será que esse negócio existe? Qual que é o meu propósito? Né? Será que eu preciso ter tudo isso? Um questionamento sobre quem eu sou. Será que eu tô trabalhando com a coisa que eu gosto mesmo? Nunca se viu tanta transição de carreira, né? Sim. E a pandemia ajudou muito nisso. Ela veio para dar essa... Chacoalhão, né? Na parte de profissional das pessoas. Justamente, isso é o movimento da quinta dimensão. Você não dá mais, não é mais sustentável. Antigamente as pessoas conseguiam trabalhar com coisas que não gostavam e elas tinham mais tolerância a isso. Hoje não se tolera mais. Na zona de conforto as pessoas estavam mais acostumadas, aí viviam e não sabiam como sair daquele lugar. Exato, não tinha nada mais disponível melhor. Hoje tem-se essas frequências maiores disponíveis, as pessoas querem isso. Elas têm esse senso de urgência, de que eu quero uma vida melhor. Né? Eu acho que eu mereço trabalhar com algo que eu gosto. Se perguntar pro meu pai ou pro seu pai, você gostava do que você trabalhava? Eles nem se faziam essa pergunta. Não, você não tem que gostar do que você trabalha. Simplesmente vou ao trabalho e volto pra casa. E outra, escolha da profissão muito baseada no que ganha dinheiro, né? Mas não existia essa... parece meio louco, assim, você vai conversar com essa geração mais velha e você vai fazer esse tipo de pergunta... Ninguém nem pensava nisso. Como assim propósito? Não, eu tenho que fazer uma faculdade da qual vai dar dinheiro, aquela que eu consegui passar. Né? Era muito básico. Você vê que hoje não tem mais mais isso. material, né? Mais mundano, mais aqui enraizado. E não tinha ninguém que pensava fora dessa caixinha da terceira dimensão. Então, aí que vocês já percebem que as coisas mudaram. Né? As pessoas já começam, né? Essa nova geração Z, eles querem trabalhar com alguma coisa que eles gostam. Eles entrevistam o que está te entrevistando. Eu quero saber se eu quero trabalhar aqui. Tem outras consequências negativas. Meu marido também fala muito isso. Ele me conta de umas entrevistas, uns caras super top lá de Nova York. Ele falou, você não tá entendendo. Os caras que selecionam a empresa, eles vêm com uma lista de perguntas que eu quero saber se eu quero trabalhar aqui. Não se... Eu sei que eu sou bom o suficiente, mas eu não sei se eu vou me adequar aqui. Então, essa mudança de mentalidade. Eu preciso fazer algo que eu gosto, porque eu preciso ser feliz, eu preciso cumprir um propósito, porque eu preciso estar motivado, porque eu preciso manter a minha frequência. Isso é um sinal da quinta dimensão já atuando. E esse senso de indignação muito grande das pessoas, de não tolerarem mais injustiças, isso também é um sintoma da quinta dimensão. Por isso que a gente vê uma polaridade, né, maior hoje. Porque as pessoas estão mais indignadas do que com as coisas... Corrupção, tudo isso existiu há milhares de anos, gente. Há milhares de anos. Ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta, né? Justamente porque as pessoas estão numa outra frequência. As pessoas estão numa outra mentalidade, né? Um desejo e quase que uma urgência de eu preciso pegar esse bonde que está passando. Eu preciso me sintonizar nessa frequência. Porque sim, as pessoas que não se sintonizarem, né, que não buscarem esse despertar, não vão mais fazer parte da Terra. Né? A Terra permanece em quinta dimensão. Existem outros planetas que ainda vão ser terceira, tem segunda dimensão. Então eles não é mais sustentável para as pessoas de baixa frequência permanecerem na Terra. Então essa separação existe. Né? Só que tem gente, né, tem uma grande maioria... Infelizmente é a grande maioria que ainda está numa terceira dimensão, uma mentalidade de terceira dimensão, eles ainda são maioria,
que tem o seguinte pensamento inconsciente. Se eu não vou, você também não vai. Tá. E aí? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eita, e aí? Como é que faz? Então, esse inconsciente que eu tô falando pra vocês pode vir de várias formas. Não vou entrar nesse mérito aqui, que esse não é o assunto, mas existe uma força não querendo esse despertar, né? Porque eu não vou sair daqui, né? Eu não vou para um outro local, vai todo mundo permanecer aqui, porque o ser humano da Terra tem uma força muito grande, um papel muito grande no universo, e eles não querem perder esse controle. Então, existe essa força grande, e aí, como é que eles fazem isso, né? Qual que é o grande... e aí, vou aqui deixar como recado para que vocês fiquem bem despertos a isso. Como é que eu prendo essas pessoas? Pelo medo. Eu ia falar do medo. O medo é uma coisa que a gente vê vibrando tão forte. É a energia do medo e da culpa, Carol. Medo e culpa é energia, né? Sentimento, energia, emoção pura de terceira dimensão, e é onde você trava o despertar espiritual. Pelo medo e pela culpa. Então, toda vez que vocês veem notícias, né? Eu recebo várias, gente. Várias notícias de Dani, estão dizendo aí que os próximos dias vai acontecer isso, isso, isso. Eu falei, olha, toda notícia, YouTube, seja lá, não estou julgando a pessoa que está transmitindo, que vem com essa sensação de medo, né? Para gerar pânico nas pessoas, gerar medo nas pessoas, isso aí sou eu falando, Daniela. Isso para mim não é a espiritualidade que está mandando. Não é. Por melhor que seja a pessoa, tal, não acho que a forma de assustar, as pessoas já estão assustadas demais, já estão inseguras demais, né? Passamos por uma pandemia aí que foi, né, o medo trouxe isso muito forte, né? Então as pessoas ainda estão tentando se recuperar desse medo da pandemia, muitas não se recuperaram, né? Porque a pandemia também veio como uma forma, né, de disparar o medo para muita gente, para outras pessoas foi um grande despertar, né? Aí, de novo, cada uma colocou a estação de rádio que quis, sim, né, durante a pandemia. Então foi um grande pontapé de despertar para muitos, mas foi também uma grande âncora do medo, porque ficou muito medo aí na pandemia. Então, se tem um melhor receita, né, que eu vou dar para vocês se sintonizarem, né, na quinta dimensão, né, como é que eu faço esse meu caminho do despertar? Buscando, né, essa alta vibração, né, pensar positivo, né, que é o que todo mundo fala, pensar positivo, emanar coisas boas, legal, Dani, isso é lindo, maravilhoso. Sensacional. Como é que eu faço isso? No dia a dia. No dia a dia. Acorda com criança. Ligando a televisão, né? Assistindo o noticiário, ligando os jornais, né? Até rede social, né? Ouvindo as pessoas conversarem veementemente, né? Sobre ideias, sobre ideologias, né? Famílias aí que estão se quebrando por causa de política. Sim. Como é que eu vivo o meu dia a dia, né? E consigo me sintonizar a isso, né? Essas altas vibrações. E aí eu vou falar a mesma receita do Covid. Cuida da sua casa. Né? Cuida do seu sistema imunológico, cuida da sua frequência, né? Não liga a televisão, né? Não fique contaminados pelo medo, porque como é que eu faço para os meus pensamentos se manterem no positivo? Primeiro, gente, ninguém consegue se manter pensando positivo se você ainda tem muita mágoa dentro de você, se você ainda tem muitos medos, se você tem muita ferida emocional, né? Uma vez eu escutei um termo bem chulo, mas eu vou falar. Pensar positivo sem limpar seus traumas é que nem espirrar perfume em cocô. Não tem como. Não dá. Você vai ficar espirrando cocô, você vai ficar espirrando perfume. Ele vai continuar cheirando ruim. Entendeu? Ele vai continuar. Se você não limpar aquilo que está lá na sua história, no seu ego, no seu inconsciente, na sua ancestralidade, se você não fizer todo este caminho de volta, que essa é a quinta dimensão, e é por isso que tem a resistência muito grande, Carol. Ninguém tá assim, tem muita gente, né? Ninguém tá tão disposto a fazer esse caminho de volta. É doído, né, Dani? É doído. Eu acho que entrar em contato com feridas lá pra trás machuca, dói. Sim, eu escuto frases do tipo, pra que mexer nisso, né? Sim. Tá tudo assentado. A gente tá sentado o quê? Tá sentado cocô. Não tem, tá fedendo, não tem se tá tudo certo. Não mexe nisso, né? Eu vi, principalmente as gerações das pessoas mais velhas, já vi novos também falando isso, tá? Sim. Dani, não vamos falar sobre isso. Isso aí tá num lugar ali que eu guardei. E se eu falar, eu vou começar a sentir tudo de novo. Deixa lá. E se você está sentindo ainda tudo de novo, quando você lembra de alguma coisa, quando você convive com alguém, quando alguém fala sobre um assunto, ainda te traz um sentimento ruim, é sinal que você precisa limpar. Sim, e enquanto está te trazendo coisas ruins, né, o sentimento, a lembrança ruim, a sua energia baixa. E cada vez que você lembrar daquele acontecimento, o seu cérebro, ele não sabe se aquele acontecimento que você lembrou é hoje
ou foi na sua infância, ele não sabe distinguir isso. Então, na hora que você está lembrando daquele assunto, ou daquela pessoa que te fez muito mal, o seu cérebro está entendendo que aquela pessoa está ali agora, naquele momento, porque você começou a sentir. Começou a sentir sua vibração baixa, vibrou, emanou, é o que você vai atrair para você também. Exatamente. E aí a quinta dimensão fica rodando aqui em cima, né? Que é toda a abundância, que é todo o sentir, que é todo o poder ali da gente conseguir dar não dualidade, não existir mais a competição, das pessoas conviverem muito em harmonia, né? Dizem que a grande era aí da harmonia entre as pessoas, né? As doenças vão desaparecer, né? Porque a gente fica doente por causa de medo e culpa. Então as doenças desaparecem, quer dizer, é um mundo ali mais... Você vê a medicina mudando tanto, né? Exato. A medicina do futuro tem muito a ver com energia, tem a ver com esse outro lado. Sim. Então, é maravilhoso. E Dani, me fala uma coisa. Tem prazo? Quando é que a gente chega lá? Quando é que isso acontece? Quando é que tem pessoas aí suficiente ancorando essa energia? Essa pergunta não tem muita resposta, apesar de eu ser engenheira, não tem resposta numérica para isso. Até porque é imprevisível. Depende das pessoas, né? Depende muito da massa. Né? Eu não vejo a espiritualidade dizendo, olha, se não houver pelo menos 60% da população até dia tal, a Terra não vai mudar. O que eu sei é, todos vamos, né? Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu nível de consciência. Todos vamos transitar, porque esse é o caminho natural da alma da pessoa, né? Da evolução da pessoa, todos vamos chegar. A gente está realmente num ápice, né? Dizem que os próximos 10 anos são muito importantes, então a gente não está falando, 2023 vai ser o grande ano, vai ter grandes... Não, é um processo, né? Um processo de seleção natural. A gente já está vendo esse processo há muitos anos, né? Alguns acontecimentos de natureza mais graves, tal, que morre muito mais gente, a própria pandemia, né? Então esses movimentos vão continuar acontecendo, e é uma separação gradual, mas não tem um calendário espiritual para isso. E eu vejo, né, a gente fala desse entrar em contato com a gente mesmo, com as nossas feridas, e a numerologia, ela traz muito isso, né? Ela é uma ferramenta, eu falo que pra mim ela é a melhor de todas, porque você tem um panorama. Você consegue até, né, entrar lá em pai, mãe. Sim. A gente pergunta isso, tem números que representam pai, mãe, e a gente percebe na conversa... Se a pessoa tá Se fora. a pessoa tá fora, o que aconteceu? Às vezes foi uma influência, às vezes foi um pai mais agressivo, às vezes foi uma mãe, né, que não deu aquele carinho, aquele amor. E aí... Gente, é tão fácil, né, de a gente enxergar isso no mapa. Eu respondi uma pergunta na caixinha aqui do meu Instagram, e no final eu falei assim, ela queria saber sobre o caminho de destino, ou seja, a parte mais básica do mapa, que é a soma da sua data de nascimento. E só que na hora eu tinha visto que ela tinha um desafio com o pai, né? Porque a gente faz uma conta bem rápida. Vixe, ela teve um desafio de pai na infância, né? Vou falar alguma coisa só pra dar esse toque nela. De repente ela para pra pensar nisso. E no finalzinho ali do meu áudio de 20 segundos, eu falei, espero que você tenha um bom relacionamento, que você tenha tido um bom relacionamento com seu pai na infância. Ela me respondeu na hora no direct, Dani, essa foi o ápice da sua resposta, porque o meu pai foi super ausente, o meu pai sumiu quando eu tinha 5 anos, né, e você vê, e aí sim é onde a gente pega a pontinha ali do iceberg que tá ali, né, no mapa, mostrando, olha, pergunta sobre o pai, tem uma coisa aqui com pai e com mãe, né, tem com tios, avós, primos, a gente também vê com avós, tem uma pontinha que vai lá e puxa essa pontinha, esse é a nossa diferencial na leitura, né, a gente fala, tem uma coisa aqui com o pai, pergunta, né? O que aconteceu com seu pai, né? Como era o seu relacionamento com ele? E às vezes ali tá a âncora segurando o seu barco para ele não fluir aí. E só de trazer isso pra consciência já é libertador, né? Libertador. Eu acho até para essa menina, que foram 20 segundos, né, de eu ter relatado isso, ela com certeza parou para pensar, puxa, que influência deve ter sido isso para mim, vou buscar ajuda, né, se realmente isso está refletindo na minha vida. 20 segundos. Sim. Não, é demais. O mapa realmente ele traz assim uma visão da sua vida como um todo, né? Desde do momento que você nasceu lá, de passado, presente e futuro também. Dani, espiritualidade. É um tema que eu adoro. A numerologia, ela traz 4 números de espiritualidade, né? O 7, o 9, o 11, o 22, que são pessoas que têm isso, né? Que precisam, que têm isso como um pilar, que tem que desenvolver, que tem que ir atrás disso. Me fala como é que você tem um mapa super de espiritualidade, né? Você é aquela buscadora que tem isso como um pilar, assim, fundamental na sua vida. Como que você vive a sua espiritualidade e como é que você enxerga isso na vida das pessoas? Tá. Vou responder primeiro como que eu enxergo na vida das pessoas, depois pra falar o meu, que senão
achar que tem que ser do meu jeito. E espiritualidade é justamente isso, né? É identificação, né? Buscar espiritualidade nada mais é do que você buscar autoconhecimento, né? Você conseguir ter essa conexão com essa espiritualidade que vem aqui do nosso chakra coronário, no topo da nossa cabeça, é você fazer essa conexão com o Criador, só que para você poder conectar isso, você tem que estar muito bem alinhado nos outros pontos da sua vida. E o que são esses outros pontos? Tem aqui emoções da sua infância, tem emoções dos seus pais, tem a sua ancestralidade. Então você buscar quem eu sou aqui, qual é o meu lugar aqui, quem eu sou, aonde eu vou, para onde eu tenho que ir, né? E você começar a se identificar com a sua essência, isso é espiritualidade. E a hora que você abraça a sua essência, né? Você sabe quem você é, você sabe a sua história de vida, você limpa a sua história de vida, você começa essa conexão, essa libertação aqui, essa conexão com o eu superior, mas principalmente você vai limpando aquilo que a gente falou do ego. Né? Você tira ele do lugar de protagonista. Quem é o protagonista é o seu eu superior, né? Ele passa a fazer a protagonização da sua vida. E aí, quando você tem essa conexão, tudo flui. Como que as pessoas fazem essa conexão? Do jeito como elas se identificam, né? Seja através de uma religião. Religião não é espiritualidade, mas é um caminho, porque faz as pessoas elevarem a sua vibração, né? Quando eu rezo, quando eu vou num culto, quando eu vou numa missa, a minha energia eleva. Então é uma forma de eu me espiritualizar, porque espiritualidade nada mais é que eu elevar a minha frequência. Para levar a frequência, eu preciso estar limpa, né? Lembra do perfume? Né? Eu preciso estar com a minha mente limpa, a minha história limpa, estar com essa conexão feita. E eu tenho exemplos, até eu respondi um áudio de uma cliente que se consulta comigo há muitos anos, e ela falou: Dani, só tem um ponto da espiritualidade que eu acho que eu ainda não estou fazendo bem. Mas ela já tinha me contado que ela está fazendo um monte de cursos de liderança, de aperfeiçoamento, porque ela é muito líder, ela é cheia de ela é super líder de desenvolvimento pessoal, tal. Eu falei: olha só, o que você está fazendo é espiritualidade, você está sendo o melhor ser humano, você está buscando a melhor versão da sua líder. Para quê? Para ajudar pessoas. Ela é cheia de 9. Para que você está se desenvolvendo uma melhor líder? Qual que é o seu intuito disso? Ajudar melhor as pessoas, ser a contribuir melhor para as pessoas que você lidera. Isso é espiritualidade. Ai, que alívio, Dani. Eu falei, espiritualidade não é você ficar lendo só o tempo inteiro. Tem tanta gente espiritualizada que nunca leu um livro, que nunca foi num culto, que nunca foi numa missa, nunca entrou numa igreja. Então tem que tirar um pouco desse paradigma de que espiritualidade é virar guru, meditar o dia inteiro. Não, busca a sua melhor versão, busca autoconhecimento. Eu falo que é um estado de espírito, né? É a mente serena, é você conseguir pensar positivo, então seja através da sua liderança, ajudando as pessoas. Alinhando o seu mapa, você tá, né, que é o que ela estava buscando, né, alinhar o mapa dela. Você, queira ou não, na sua melhor versão, você é uma melhor pessoa. Melhor pessoa, você emana coisas melhores. Você se torna cada vez melhor. As pessoas vão se atrair a você. Ou seja, esse caminho que eu tô falando, essa conexão, você deixa o eu superior, né, influenciar em você. Aí sim, te trazer insights, né, te trazer downloads, os seus níveis de consciência aumentar, que aí sim é o caminho aí da espiritualidade, né, mais profunda. E o que eu falo muito de espiritualidade, que eu acho que eu sinto muito, é o lado do pensamento positivo, né? As pessoas, às vezes, tem gente que, não sou espiritualizado. Mas você percebe que aquela pessoa com uma atitude, assim, positiva, de fazer. Conheço várias, né? Que falam, não, Dani, eu nem em Deus eu acredito. E aí eu falo, não, tudo bem você não acreditar em Deus, mas ela tem pensamentos tão positivos, né? Ela se iguala tanto aos pensamentos de Deus, de Jesus, de Buda, né? Ela pensa tanto quanto essas pessoas, lógico, num nível muito menor, mas são muito mais espiritualizados do que aqueles que, né, frequentam, leem, né, ficam ali no by the book e os pensamentos em si não são adequados, não são alinhados. Maravilhoso. Dani, vou te perguntar uma coisa. Estamos finalizando um ano, né? Estamos aqui em dezembro de 2022. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição desse ano pro ano que vem. O que é esse ano, né? O 2022, gente, é o ano 6, né? O ano universal 6, que é o 2 mais 2 mais 2. E passaremos em breve para o ano 7. Então, o que é importante que as pessoas façam nesse finzinho aqui desse ano? Nesse finzinho, eu acho que o ano 6 foi um ano de muitas emoções, né? E a gente acho que viu muito isso, né, Carol? Quando eu falei no começo do ano, né? O 6 é o número do amor, é o número da harmonia, mas o desequilíbrio do 6 é o número do ódio, é a energia do ódio, né? A energia da desarmonia, né? Sempre o contrário. E até, né, estourou uma guerra no ano 6, né? Isso era uma coisa prevista, já que o planeta está em desequilíbrio, né? No ano de 4, que era o ano da segurança, estourou uma pandemia, que foi um ano de maior medo.
Isso eu acho demais, do lado como a gente tá percebendo que o planeta tá vibrando vibrando ainda, né, do lado negativo. Do lado então, negativo. o 4, gente, era pra todo mundo buscar estrutura, segurança, né, se estabilizar muito. E Mexeu com a estrutura de todo mundo, mexeu com o trabalho, né? E muita gente se estruturou, né? Sim, a gente percebe que muitas pessoas conseguiram usar isso pra mudar foi o ano que eu mais me estruturei, foi o ano que eu mais trabalhei, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro, né, no ano 4. Então, acho que isso tem que ficar claro de novo, né? Ficar ouvindo só as notícias ruins, previsões ruins. A gente tá no mundo da dualidade ainda. Sempre vão ter coisas ruins, né? A gente cresce pelos desafios. Então, a questão é o quanto de poder você vai dar a isso e quanto você vai deixar isso entrar dentro da sua vida. Né? Eu vou falar algumas coisas do ano 7. Não é avisos, né? Ai, vai ter coisas ruins. Sempre vão ter coisas desafiadoras, tá? Mas o 2022 a gente viu isso, né? O lidar com as emoções, o lidar e as emoções foram, né, exacerbadas, né? Muitas, sim, né? A discussão política, a guerra da Rússia, ela foi exacerbada. Como vai ser esse ano 7, né? Quanto mais as pessoas buscarem esse equilíbrio emocional no 2022, mais fácil será no 2023. Isso a gente vê no mapa pessoal também. Sim, também. Né? Quanto mais você conseguiu fazer a lição de casa do ano, ótimo. O próximo ano não vai encavalar, não vai virar uma bola de neve, né? Que vai levando para todos os anos e aí estoura no ano 9 a vida querendo resolver por você, que é sempre pior. Mas o ano 2023 é ano 7. Ano 7 é ano de sabedoria, de autoconhecimento. Vai ter muita espiritualidade, mas é um autoconhecimento desafiador, tá? Por que eu tô falando que vai ser desafiador? Porque muita verdade vai vir à tona. Muita verdade vai vir à tona, né? Quanto mais desperto você estiver, quanto mais você tiver com consciência e sabedoria, você vai olhar essa verdade e você vai conseguir se acalmar. Se você não tiver essa despertar de consciência, você vai se assustar com a verdade. Então, Dani, estamos aqui chegando ao fim. Eu queria ter muito mais tempo para falar com você. Mas dá um recado para as pessoas. O que é importante? Então, olha para que lado? Olha para 2023, olha para dentro. Autoconhecimento, né? Eu vou dar o mesmo recado de 2020. Cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida do seu corpo. Busca o seu autoconhecimento, fecha seu ouvido. Isso é que o ano 7 está pedindo. Volta para sua casa e se fecha aqui. Né? Não fica tão aí disposto, né? Estou a Deus dará do que eu vou ouvir hoje na televisão. E aí sim, essa egrégora coletiva tá forte, você vai se sintonizar. É a estação de rádio. Internaliza, introspecção, né? Fica quietinho, busca o medita, seu melhor. faz aquilo, né? Cuida do seu. Escuta a sua intuição também? Boa. Podemos recomendar Boa, a intuição, ótimo. Muito esse sentir que tem a ver também com espiritualidade. Sim, né? total. Dani, foi um prazer gigantesco. Prazer foi meu, Carol. por ter vindo aqui. Toda vez que você vier no Brasil, você, por favor, me avisa que a gente vem. Com o maior prazer. Gente, Carol Graber, numeróloga. Essa é a minha mentora, minha mestra, que me ensinou tudo de numerologia, Daniela. O meu Instagram é carolgraber.numerologia, então me sigam lá. O meu telefone para atendimento, para fazer o mapa, Dani, se quiser, passa o teu também. O 11 97674 7576. O meu Instagram é Daniela Escov Healing. Se vocês colocarem lá no Instagram, vocês vão me achar. O meu foco é muito mais em cursos, né? Mas eu também faço atendimento hoje, tá? Com numerologia, cura vibracional pela seriedade e constelação familiar. Gente, os cursos da Dani são imperdíveis. Se você quiser conhecer mais sobre numerologia e tem meu site também, tá? schoolofhealing.com.br. Maravilhoso. Gratidão. Obrigada. Prazer enorme. Obrigada, gente. Beijo. A Vibe Mundial apresentou programa